Livro Você Escolherá o Deserto, de Samuel Whitfield. Terceira parte. Coragem de escolher o deserto. Você tem coragem de escolher o deserto? Essa forma de viver tem um custo alto, porque a comunhão com Deus requer que deixemos as outras coisas para trás. Antes de continuar, peço que se inscreva nesse canal se você não for inscrito, deixe o seu like e um comentário para me ajudar. E ative o sininho das notificações, porque assim que eu postar novos episódios, você ficará por dentro de tudo. Vamos lá? Vivemos em um tempo com momentos de lazer sem precedentes, aparentemente com opções ilimitadas para preencher esse tempo. Além disso, as redes sociais e a mídia criaram um grande e profundo medo informalmente chamado de FOMO, que traduzido do inglês podemos analisar como o medo de ficar de fora. Apesar de nossas vidas estarem lotadas de atividades, nós continuamente estamos com medo de ficar de fora de algo, porque somos constantemente bombardeados com imagens e propagandas de todas as outras coisas que poderíamos estar fazendo. As redes sociais, por exemplo, aumentam essa pressão, ao nos dar uma constante vislumbre da vida dos outros, cuidadosamente montadas. Milhões de vidas são movidas pelo medo de ficar de fora, constantemente checando as suas redes sociais caso estejam perdendo algo. Você é uma dessas pessoas? Deus não é algo que você acrescenta à sua vida para ter mais animação, para ter mais um sentido, ou para ter mais um estímulo emocional. Ele não é algo feito para preencher os espaços vazios das nossas vidas. As pessoas costumam falar sobre Deus como se ele existisse para nós, mas na verdade, nós existimos para ele. Nosso Deus é um fogo consumidor. Se você se abrir para ele, ele consumirá a sua vida. Jesus amedrontou os israelitas quando consumiu o topo do Monte Sinai com fogo. E o seu sofrimento não diminui a sua majestade, mas a aumentou. O seu sacrifício não o fez menos fogo consumidor, mas permitiu que nos aproximássemos do fogo consumidor e sobrevivêssemos. A sua presença é seguida de terremotos, relâmpagos, trovões, furacões e tempestades, coisas que não podemos controlar e que também nos atemorizam. Deus criou todas essas coisas e elas são menos aterrorizantes do que a sua glória. Jesus não está satisfeito em ser um acessório na sua vida. O seu amor o consumiu, a ponto de levá-lo ao alto sacrifício. E ele formará um povo semelhantemente consumido de amor por ele. O fato dele tolerar tanto o nosso profundo egocentrismo é uma grande demonstração da sua humildade, bondade, paciência, amor e longanimidade. Um novo tipo de FOMO. É tempo de chamar uma geração a um novo tipo de FOMO. O conceito dele é correto. Deveríamos temer ficar de fora. O problema é que temos que ficar de fora das coisas erradas. Consequentemente, tentamos adicionar Deus como se fosse um acessório em nossas vidas. E ainda assim, estamos amplamente consumidos com as mesmas coisas que movem a cultura predominante. Você tem sido treinado pela mídia e pela pressão externa a temer ficar de fora do entretenimento. Mas você precisa de um temor que vem de Deus. Um terror, na verdade. De que o seu estilo de vida esteja lhe fazendo ficar de fora do conhecimento de Deus. Quando você estiver em seu último suspiro, não estará preocupado com as coisas triviais, com que estão impregnadas nas redes sociais e dominam a vida tão facilmente. Você não consegue se lembrar do que chamou sua atenção no Instagram há um ano. E eu garanto que também não conseguirá se lembrar disso quando você estiver no seu leito de morte. Quando você estiver em seu último suspiro, com o oceano da eternidade à frente, será esmagado pelo peso de horas e horas que poderiam ter sido gastas buscando o conhecimento de Deus. Mas ao invés disso, foram dadas as coisas tão triviais que você nem mesmo consegue se lembrar, não é mesmo? Você precisa que Deus lhe encha de medo de ficar de fora. Um terror ao pensar que você pode viver 80 anos nesta era como se fosse um parque de diversão. Para os seres humanos, esta era serve apenas dois propósitos reais. O primeiro é revelar Deus a nós e o segundo é nos tornarmos semelhante a Deus. Entretanto, como você pode se tornar como uma pessoa que nem conhece
Reduzimos ao se tornar como Jesus e aprender o seu código moral. Então pensamos que se podemos resistir ao futuro, reduzimos o se tornar como Jesus a aprender o seu código moral. Então pensamos que se podemos resistir ao furto e à pornografia, nós nos tornaremos como ele. Porém, há diferentes métodos em que as pessoas podem usar para mudar o seu comportamento. Deus está buscando muito mais do que um comportamento transformado. Ele quer pessoas que são como ele. Quando você supõe que o conhecimento de Deus é encontrado ao adotar comportamentos ao invés de se parecer com uma pessoa, você se torna um hipócrita, tentando moldar a sua vida externa para demonstrar uma realidade interna que você não possui. Para ser transformado, você deve contemplar a glória de Deus. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Você contempla esta glória através da obra do Espírito Santo no seu homem interior. Através da obra dele, o que está registrado nas Escrituras se torna vivo em nosso homem interior. Leva tempo para contemplar essa glória. Nem sempre parece empolgante na hora, mas produz algo tremendo ao longo do tempo. Você também pode contemplar a glória dele junto com os outros. Não é uma busca isolada. Conversas santas e alianças verdadeiras na igreja impulsionam o nosso desejo por Deus e fazem parte do caminho em direção à maturidade. Nosso estilo de vida costuma dar algum espaço para algumas informações cristãs e revelações bíblicas. Entretanto, no geral, não estamos contemplando a glória de Deus juntos em nossas vidas, movidas pelo medo de ficar de fora. Com bastante frequência, estamos simplesmente tentando encaixar Deus nos espaços vazios com um pouco de meditação, leitura bíblica ocasional e oração. E alguns cultos de domingo. Até tratamos conversas com ele de forma mais descompromissadas do que trataríamos qualquer outra pessoa. Se essa é a sua condição atual, Deus pode genuinamente ter lhe salvado, mas você está ficando de fora do conhecimento de Deus. É tempo de um medo de ficar de fora, movido pela eternidade. João precisou fazer escolhas. Se ele tivesse permanecido em Jerusalém, ele poderia ter sido parte de um sistema do templo e um sacerdote fiel. Talvez ele teria se tornado um rabino influente. Ele poderia ter buscado atividades e influência. Mas ele tinha medo de ficar de fora. Então, ele viveu no deserto, onde se tornou o sacerdote que ele nasceu para ser, e o mensageiro que Deus queria que ele fosse. Você escolherá o caminho do deserto? Você pode não precisar sair de onde mora, mas todos precisamos de uma reorientação radical em direção à vida do deserto. Todos querem ser uma voz que fala a verdade, mas pouquíssimos estão dispostos a viver um estilo de vida que vai contra a maré da cultura. Você não pode confrontar a nossa geração se a sua vida é consumida pelas mesmas paixões, anseios, sonhos e medos que todo mundo tem. Nadar contra a maré não significa, primeiramente, criticar o que está errado na cultura. Você não deve esperar que a cultura dessa era seguisse os caminhos de Deus. Não significa ser esquisito só porque ser esquisito ou extremamente crítico. Significa que você começa a viver uma vida diferente, sonhos, anseios, alegrias e medos. Resumindo, significa que você começa a ordenar a sua vida como se a Bíblia fosse verdade. Há uma dimensão de prazeres que só é encontrada quando tomamos uma atitude decisiva de cortar distrações e atividades desnecessárias, tendo em vista um propósito maior. Isso, a condescendência, não pode produzir. Uma infinitude de atividades, hobbies e entretenimento não pode produzir. Elogios e recompensas humanas não podem produzir. É tempo de mudar o nosso FOMO por JOMO, que significa alegria de ficar de fora. Se um jovem rapaz quer experimentar o prazer completo de tomar uma esposa, ele precisa cortar algumas coisas. O passado deve ser abandonado. Amizades antigas mudam drasticamente. E algumas precisam ser cortadas. Todo o seu estilo de vida deve mudar.
Ele deve perder sua liberdade e ainda assim, ele faz isso por vontade própria. Mas por quê? Porque ele descobriu um prazer superior nas demandas de um relacionamento que não é possível enquanto ele permanecer com a sua liberdade, independência, opções e diversões. Nós amamos tanto nossa liberdade e nossas opções que isso nos custa o prazer de conhecer a Deus. Deus é uma pessoa. Um relacionamento íntimo com ele irá nos custar toda a nossa liberdade. E nos custará muito do nosso entendimento. O relacionamento com uma pessoa divina demanda um tempo e uma atenção real. Homens solteiros sabem o que é perder um amigo para um casamento. Entretanto, jovens homens perdem certas coisas de bom grado para objeto da nossa afeição, vale a pena. O custo pode parecer alto, mas o amor por uma pessoa valoriza mais o prazer da intimidade do que o custo com ela. Entretanto, se você não é capturado pelo amor, o custo exigido para o relacionamento com outra pessoa parece muito alto. Da mesma forma, o custo de conhecer a Deus pode parecer muito alto se você não tem uma revelação da sua beleza. O valor de algo ou alguém é expresso pelo que você está disposto a abrir mão para obtê-lo. Quando você reluta perder outra coisa a fim de obter o conhecimento de Deus, você demonstra sua percepção do valor do conhecimento de Deus. Somos rápidos em receber o dom gratuito da salvação, porém, somos relutantes em pagar muita coisa em troca. Isso pode ser um indicativo de que não valorizamos nossa salvação tanto quanto pensávamos. Imagine se um jovem rapaz dissesse a uma prometida noiva: Eu te amo mais do que tudo, mas gostaria de passar um pouco de tempo a cada semana desfrutando e conhecendo outras mulheres. Eu só preciso de um tempo de tranquilidade e aproveitaria um momento de diversão com elas, mas não vou dormir com nenhuma. Só quero intimidade completa com você. Que mulher aceitaria essa proposta? Nenhuma. Nenhuma mulher teria prazer no seu marido tendo intimidade com uma infinidade de mulheres, mesmo que ele se comprometesse a evitar outras parceiras sexuais. Entretanto, essencialmente, é assim que nós tratamos a Deus. Nós reservamos nosso comprometimento mais profundo para Ele, mas ainda continuamos a buscar prazer, descanso e diversão em outras afeições recorrentes. Pensamos que se não cruzarmos certas linhas, não há problema, mas na verdade é como oferecer a um cônjuge um relacionamento exclusivamente sexual, enquanto aproveita outro tipo de intimidade com outras pessoas. Um jovem rapaz apaixonado geralmente separa um tempo para considerar cuidadosamente certos custos de se ter uma esposa. E se você pode experimentar uma luta difícil, enquanto considera quais ajustes serão necessários para ganhar o conhecimento de Deus. Deus é incrivelmente paciente, enquanto você busca a sabedoria das Escrituras e batalha com o custo de buscar o conhecimento de Deus. O nosso problema não é que Deus é insensato com impaciente, mas que esse tipo de luta quase não existe. Parecemos estar mais atraídos pelo que vemos e pelo que vamos perder do que pelo que ganharemos se buscarmos a Deus com toda a nossa força. Como resultado, a ideia de viver uma vida fora do ritmo da cultura é rapidamente desconsiderada. Às vezes, até usamos as escrituras fora de contexto para explicar a necessidade de buscar a Deus de todo o coração. Precisamos, desesperadamente, de mensageiros que estão cativados pela beleza de Jesus, que eles proclamam as recompensas do conhecimento de Deus com tanta convicção que elas ofuscam os custos existentes para obter tais recompensas. Será que nós nos tornaremos um desses mensageiros? Deus determinará a amplitude e a expressão do nosso ministério, mas Ele está procurando por aqueles que reordenarão suas vidas para se tornarem fascinados pela beleza divina. E Ele procura, em especial, por uma igreja que se tornará uma mensagem coletiva. E ela se tornará. As instruções de Deus podem ser resumidas em 2 mandamentos. O primeiro é: Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22:37. Amar a Deus de todo o coração significa que conversas irão mudar, entretenimento irão mudar, as prioridades serão alteradas e os relacionamentos afetados. E o seu estilo de vida será transformado com o tempo.
Não significa abandonar a sua família ou tentar evitar o trabalho e outras responsabilidades bíblicas. João discipulou um grupo de jovens rapazes. E você também deveria servir aos outros e investir em sua família. A pergunta é: você está liderando a sua família e os outros para a luz do conhecimento de Deus? O seu estilo de vida ensina aos outros a trocar anseios menores por um prazer maior? Ou você tem liderado os outros a tolerar as concessões da cultura? É um convite para viver pelos mesmos valores que moldaram a sua vida a fim de obter uma recompensa semelhante à de Jesus. Abraçar o deserto significa cortar certas liberdades e abandonar as possibilidades infinitas. Significa que você se engaja seriamente com Deus, que é fogo consumidor, esperando que ele virá até você e te consumirá por completo. A moderação pode ser valiosa para algumas coisas, mas às vezes é necessário um comprometimento total para obter o que desejamos. Tentar permanecer equilibrado e ter medo de ser extremo pode te deixar de fora daquilo que você verdadeiramente deseja. O que está te impedindo de viver de todo o coração? Quais decisões você precisa tomar para fazer isso por uma estação ou por toda uma vida? Um jovem rapaz realmente apaixonado não é equilibrado. Ele não consegue assegurar completamente o amor por uma esposa se ele quer evitar o comprometimento extremo do casamento e manter as suas opções em aberto. Se ele procura equilíbrio entre diferentes amores, isso irá impedir uma experiência mais profunda de intimidade. Por que o equilíbrio é tão exigido quando se trata do nosso amor por Deus? Apesar de precisarmos de sabedoria, a ideia de equilíbrio em nosso relacionamento com Deus seria estranha para Paulo. Você não consegue ter equilíbrio com uma pessoa divina chamada zeloso, que é um fogo consumidor. Um atleta olímpico não consegue viver uma vida equilibrada. Há coisas que ele não pode comer, há coisas que ele não pode fazer, há coisas em sua agenda que são inegociáveis. Se ele tentasse equilibrar cada área de sua vida, seria incapaz de fazer o que lhe é exigido para competir no nível olímpico. Uma vida equilibrada deixaria um atleta olímpico constantemente cheio de angústia, sabendo que ele é capaz de estabelecer recordes mundiais, mas não pode fazê-lo porque não esteve tomando os passos necessários para competir naquele nível. Então, ele reorganiza sua vida em busca de uma única busca. Você prioriza o conhecimento de Deus com a mesma intensidade que um atleta prioriza a sua competição esportiva? Pessoas que fazem uma grande diferença não vivem uma vida equilibrada. Elas fazem decisões calculadas e sacrifícios deliberados para perseguir um objetivo com todo o coração. Da mesma forma, precisamos tomar decisões calculadas de fazer certas trocas a fim de obter outra coisa. Você não pode ter tudo. Você não pode fazer tudo. Você não pode estar em dia com todos os filmes lançados e, ao mesmo tempo, ter um espírito de revelação. Uma vez que um atleta olímpico decide perseguir a sua meta, ele faz os sacrifícios necessários, porque sua meta foi estabelecida. Ele calculou o custo e a recompensa. Não há mais o que ceder. Ele nunca irá se perguntar se poderia ter batido um recorde mundial. Ele irá focar a sua vida na direção do seu objetivo e descobrir o quão longe ele pode ir. Uma vez que decisões calculadas foram tomadas, você encontrará uma paz que não era possível quando estava tentando ser envolvido com tudo. Assim como um atleta, você descobrirá a alegria de ficar de fora de muitas outras coisas para perseguir o seu maior desejo. O deserto é sobre isso: eliminar afeições, concorrentes e colocar o seu foco principal em uma direção específica. Muitas pessoas sentem um abalo interno porque sabem o que é verdade, mas não estão vivendo à luz do que sabem. Sempre que você não vive de acordo com o que sabe, isso cria um conflito interno. Você pode tentar ignorar esse conflito, mas ele não desaparecerá. O motivo é simples: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Muitos cristãos estão frustrados porque ainda estão vivendo, ou tentando viver com várias metas, ou mais precisamente, vários mestres. Eles não decidiram abandonar as exigências da cultura e ir em direção com todo o seu coração. Esse conflito só será devolvido e resolvido quando decidirmos viver de acordo com aquilo que o Evangelho diz que é verdade. É um processo, é difícil, e a sua resposta não será sempre perfeita, mas o Espírito Santo irá lhe ajudar. Quando você decidir viver focado, como um atleta olímpico, você encontrará uma profundeza na paz, que não pode ser encontrada a não ser que você tente permanecer em um lugar de condescendência e moderação.
Deus quer que o seu evangelho não só seja proclamado, mas demonstrado na carne e no osso de quem proclama. Essa demonstração será imperfeita por causa das limitações da nossa formação humana, mas ela deve ser genuína. O poder do evangelho não está primariamente na lógica das palavras, mas na transformação que ele produz na vida de quem o proclama e de quem o ouve. Quando reduzirmos o evangelho a uma informação a ser considerada, perdemos de vista a amplitude do evangelho. E se reduzirmos o evangelho a uma informação, não experimentaremos o poder total das boas notícias. Quando você rejeita as demandas da cultura popular e decide viver de acordo com o evangelho, você descobre a alegria de ficar de fora. E você encontrará um oceano de prazer que os poderes desta era não querem que você encontre. A sua vida e a sua agenda lentamente encontrarão um ritmo. Os seus pensamentos e emoções se tornam convictos. Você fica livre do cansaço e das tensões que vêm da transigência. Você é liberto das demandas frenéticas de um estilo de vida cheio de medo de ficar de fora. O chamado ao deserto é um chamado à alegria de ficar de fora. É um convite a escolher um estilo de vida criado para produzir uma vida de comunhão com Deus, que produz uma alegria que simplesmente não tem e não é possível de outra forma. Os psicólogos nos dizem que a mente humana foi criada para ser multitarefas e trabalhar da melhor forma quando está focada integralmente em uma direção de cada vez. Você não foi criado para ser multitarefas. Você pode ser responsável por várias funções, na igreja, na família, no trabalho, mas não pode viver em funções variadas, em várias direções. Nós sempre desejamos mais, a fim de preencher o anseio da nossa alma. Porém, o seu desejo só será satisfeito quando você abraçar o menos que há no deserto. Você precisa ser fiel ao que Deus está lhe pedindo, mas você deveria considerar cuidadosamente ao que você diz sim e ao que você diz não. Porque quando você abraça o deserto, você diz não a algumas oportunidades para proteger a sua busca pelo conhecimento de Deus. Semelhante a um jovem rapaz que diz não a outras mulheres para desfrutar da única mulher que é o objetivo da sua afeição. Saia do sistema. Enquanto você permitir que as pessoas da cultura definam seu estilo de vida, não há como esperar que você desfrute de todos os prazeres da intimidade com Deus, ou que você se torne uma voz. Entretanto, você tem a habilidade de sair do sistema. Ninguém está te obrigando a ficar. Sair do sistema simplesmente significa que você não é mais dominado pelas demandas da cultura popular. Sair do sistema não significa que você tenha que viver alheio a tudo, com o espírito de elitismo, ou que você precise abandonar a sua família e viver como um eremita. Não significa necessariamente que você precisa mudar de emprego ou de localidade. Você não precisa desonrar os líderes governamentais e aqueles a quem Deus deu autoridade. Se tornar excessivamente crítico em relação aos não-cristãos, ou ter um espírito crítico em relação à igreja. A igreja é imperfeita, mas é o corpo de Jesus. A verdadeira devoção a Jesus levará a mais amor pelo seu povo. A cultura não pode exigir as suas afeições, apenas solicitá-las. A pressão é real, mas você tem uma opção. A pergunta é: você fará isso? Significa que os outros podem lhe achar estranho, mas a Bíblia lhe chama a viver nesta era como um estrangeiro e peregrino. Pode significar que você irá ficar de fora de muitos entretenimentos que as pessoas consideram essenciais. Mas se a sua vida fizer sentido para o mundo, há algo de errado. Como você sabe se a cultura está te dominando? Você examina honestamente as suas alegrias, os seus medos, emoções, anseios, sonhos, passatempos e talvez, mais que tudo, a sua agenda. O tanto que essas coisas apontarem para a cultura de massa indica o tanto que você está capturado por ela. Você está pronto para perseguir a alegria de ficar de fora, deserto adentro? Ou os prazeres menores são o bastante para você? A maneira em que João vivia o seu encargo demonstrava grande confiança na liderança de Deus. Sem dúvidas, Zacarias contou a João sobre a sua história e o seu nascimento repetidas vezes, para que ele soubesse o significado da sua vida e da sua mensagem. Tendo recebido seu encargo de mudar uma nação e a sua linhagem sacerdotal, era natural que João se colocasse em Jerusalém para engajar com os teólogos de Israel, estar entre os sacerdotes e alcançar o maior número de pessoas e cumprir a sua tarefa. Isso torna a sua decisão de permanecer no deserto ainda mais significativa. João havia sido comissionado dos céus para impactar uma nação inteira.
E ainda assim, ele permaneceu em um lugar pequeno, que era de difícil acesso. De acordo com a sabedoria humana, abraçar uma vida de comunhão em um lugar pequeno impedirá João de cumprir o seu encargo. Na sabedoria de Deus, era ao contrário. Esse lugar o prepararia. João viveu sob o peso da urgência da sua vida toda. Sem dúvidas, a passagem do tempo pesava sobre ele, enquanto ele se perguntava: e agora? João sabia que era muito fraco para cumprir a tarefa que lhe havia sido dada. Então, ao invés de buscar influência, ele seguiu a liderança do Senhor até um lugar pequeno. Ele não fez um plano ou tentou se tornar uma figura nacional. Ele esperou até a palavra do Senhor vir sobre ele. Ele submeteu a sua urgência e o seu encargo à liderança de Deus. Temos a tendência de celebrar e até idolatrar o vigor da juventude. Mas há outra força que conhecemos pouco, a força do Senhor, que vem sobre vasos de barros preparados na fraqueza durante décadas. Muitos recebem o encargo do Senhor e imediatamente correm para cumpri-lo, pela sua própria força. Mas João administrou esse encargo de Deus vivendo diante da sua face. Ele não deu início ao seu ministério público por décadas, vivendo intencionalmente em um lugar pequeno. Abraão precisou esperar por um filho do milagre. José precisou esperar Deus chamá-lo para fora da prisão. Muitos ignoram o fato de Paulo ter sido comissionado diretamente por Jesus, mas o Espírito Santo não o ter enviado aos gentios por 15 anos. João e Paulo foram chamados direto dos céus, mas ambos deixaram que Deus iniciasse o seu ministério público, e nenhum deles foi considerado desobediente por esperar pela liderança do Espírito Santo. João e Paulo sabiam que os seus encargos haviam sido dados por Deus e não poderiam ser cumpridos sem ele. Eles não estavam passivos, eles trabalharam fielmente onde estavam e permitiram que Deus fizesse aquilo que só ele poderia fazer. Consequentemente, a vida dos dois produziu algo que só Deus poderia produzir. Infelizmente, muito do que é feito hoje não requer a Deus. Pode ser produzido pelo talento, pelo esforço humano. Quando você estiver no dia do julgamento, o Senhor não vai falar: "Uau, sua campanha de marketing foi impressionante." E o anjo Gabriel não está o seguindo nas redes sociais. Há uma necessidade desesperada por algo que só Deus pode produzir. Mas quando você decide por isso, irá o forçar a se submeter à soberania de Deus. Se você entregar o controle do seu encargo e permitir que Deus faça o que ele quer de você, pode acabar sendo menor ou maior do que você esperava. Aquilo que flui da vida de Deus pode ou não resultar em recompensas públicas, mas produzirá vida e dará frutos. Aquilo que flui da força humana, não importa o quão impressionante seja, nunca irá produzir a vida de Deus. Se há um encargo divino, você não pode cumpri-lo. João seguiu um padrão bíblico que está praticamente perdido nos dias atuais. Nós, prematuramente, lançamos pessoas aos seus encargos, o que costuma machucar aqueles a quem o Senhor chamou e reduzir o impacto do seu ministério. Não somos chamados para sermos passivos ou fatalistas, mas há uma espera no Senhor que dá ao Espírito Santo o direito de determinar os nossos tempos e estações. Até que recuperemos isso, não veremos mensageiros como João e Paulo. Temos a tendência de buscar por fórmulas e resultados imediatos. As pessoas querem fazer alguns anos de seminário e então liderar por décadas. Mas Deus não funciona assim. Em geral, ele escolhe formar e moldar uma pessoa ao longo do tempo. Biblicamente, as pessoas tipicamente não entram em seu vigor até mais ou menos 35 ou 55 anos. Moisés não foi produtivo até ter 80 anos. Paulo não havia deixado a Antioquia e entrado em seu ministério apostólico até ter em torno de 45 anos. Jesus passou 30 anos escondido e só ministrou publicamente por mais ou menos 3 anos. O conceito de formação e de espera é quase desconhecido em nossa geração, mas é fundamental e deve ser recuperado. Se Deus levou décadas para preparar trabalhadores no passado, quanto tempo ele levará para preparar os trabalhadores para a colheita do fim dos tempos em um momento como nenhum outro? A espera bíblica não significa passividade. Esperar significa permitir que Deus revele a plenitude do seu encargo, pelo seu poder e no seu tempo. A espera deve ser ativa, o que significa que nos engajamos na obra do ministério onde quer que Deus nos coloque, independente da nossa vocação. Muitas pessoas negligenciam a espera ativa, e ao invés disso, esperam passivamente por algo grandioso.
Mas até mesmo Jesus dedicou muito da sua força às pequenas coisas. Ele viveu quase toda a sua vida em um lugar pequeno, focando quase toda a sua energia em 12 homens, e investindo unicamente em apenas 3 jovens rapazes. Infelizmente, muitos se recusam a abraçar as coisas aparentemente pequenas e fracas que Deus oferece para o seu amadurecimento. Como resultado, eles não se envolvem com o processo de transformação que é necessário para carregar o poder de Deus. Aquilo que você considera um atraso pode ser grande parte da liderança de Deus sobre a sua vida. Um atraso testa a tentação humana de exaltar a si mesmo e buscar a sua herança. Os atrasos de Deus são uma expressão da sua bondade. Se você cooperar com Ele, Ele lhe preparará e transformará através da constante fidelidade durante o atraso. Você pode pensar, mas e se Deus nunca acontecer? Bom, se Deus não vai fazer, você realmente quer fazer por conta própria? Por que não viver como Abraão, que morreu sem ver a sua promessa, fixando seus olhos em uma herança que só Deus pode dar? João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada por céu. A igreja sofre quando as pessoas, cheias de dom, produzem coisas que parecem espirituais, mas não são dadas do céu. A ação humana pode vir de um desejo de cumprir o encargo, de causar um impacto, ou de se sentir bem-sucedido. Mas a carne não pode produzir vida. A única coisa que pode trazer transformação é a vida de Deus, fluindo de um ser humano, sendo usado como um vaso. Se Deus não lhe deu algo, você não deve fazer um substituto. O pecado sempre é o maior obstáculo para a obra de Deus. Tratar o resultado do esforço humano como se fosse a obra de Deus pode ser um obstáculo ainda maior para os propósitos de Deus. Deveríamos estar bastante alarmados por muitos suporem que estão ajudando a Deus, quando na verdade estão confundindo a habilidade humana com a atividade divina. Se quiser algo real, não pode fazer a parte de Deus. Você deve fazer a sua parte, que é obedecer fielmente. E ele deve fazer a dele, que é cumprir o que ele falou. Se você tentar fazer a parte dele, você vai prejudicar a sua habilidade de experimentar tudo o que Deus tem para você. Pequenas decisões geram grandes resultados. Quando Deus precisa de um mensageiro ou de um libertador, estes quase sempre permanecem escondidos por décadas e de repente surgem com poder. João não quebrou o silêncio profético tentando ser uma voz. Ele quebrou o silêncio se posicionando diante do Senhor por meio de várias decisões aparentemente pequenas ao longo dos anos, que permitiram que ele escutasse a voz de Deus quando viesse até ele. Temos muitas pessoas que podem ser como um eco espiritual, mas precisamos desesperadamente de vozes em nossa geração. Somente Deus pode escolher e ungir uma voz. Mas a nossa parte é uma vida que se posiciona para ouvir a palavra de Deus quando ela vier. Muitos estão sabotando a sua habilidade de ser uma voz, buscando atividades e influência, quando deveriam, na verdade, estar vivendo diante do Senhor, em família, na sua igreja local. Algumas coisas que você simplesmente não pode receber na correria. Quanto maior o encargo, mais a pessoa precisa se desviar de oportunidades que aparecem empolgantes, mas não possuem verdadeiro impacto quando se trata de viver diante do Senhor. Quando isso não é feito, se torna o maior impedimento. As vozes proféticas similares a João que estão surgindo em nossa geração. João precisava ser preparado para carregar o tipo de poder que ele carregou, porque quando Deus dá a um homem esse tipo de poder, ele pode facilmente lhe causar ruína. A história está cheia de exemplos de pessoas que foram ungidas de forma incomum, e isso não acabou bem. Talvez Deus esteja retendo de nós o seu poder por bondade, porque ele sabe o que isso causa a vasos despreparados. E talvez não possuímos o peso profético em nossas palavras, porque não abraçamos o caminho de João. Talvez a bondade de Deus e a preocupação com seu povo faz com que ele não responda algumas de nossas orações pedindo por poder e unção. Quando clamamos pelo poder de Deus, frequentemente não consideramos os riscos que o poder divino traz consigo. Os seres humanos não foram criados para serem adorados. E quando Deus libera o seu poder através de uma pessoa, inevitavelmente cria grandes desafios. Se você estudar a história dos avivamentos, descobrirá a triste realidade de que é possível uma pessoa operar no poder de Deus e ser destruída por esse poder que produz. Quando Deus dá a alguém
Um grande encargo, ele tipicamente passa muito mais tempo do que o esperado preparando a pessoa. Além disso, o cumprimento do encargo pode acontecer repentinamente em muito menos tempo do que imaginávamos. Nossa abordagem moderna para educar um aluno dos 4 aos 7 anos para que ele possa ministrar por 40 anos não é como Deus costuma preparar as pessoas para uma tarefa pesada. Deus passa décadas amadurecendo uma pessoa antes de liberar toda a medida de poder que ele tem para ela. Quando Deus não responde imediatamente ao nosso clamor por poder, ele não está necessariamente dizendo não. Deus está nos chamando para permanecer em uma busca paciente por ele. Ele quer que deixemos ele nos transformar para podermos lidar com o seu poder, agindo através de nós. Assim como você não daria um exótico carro esportivo para uma criança de 10 anos, Deus costuma reter dimensões do seu poder. Tendemos a ficar preocupados em ter as tarefas feitas, mas Deus está mais preocupado com o indivíduo. Deus não costuma nos dizer quando ele responderá ao clamor por poder, porque muitos de nós nos tornaríamos desencorajados e desistiríamos. Além disso, Deus pode responder à oração por poder, liberando poder incomum através de outro vaso. Se somos verdadeiramente zelosos com a glória dele, então não iremos nos importar com isso. Iremos celebrar a liberação do poder de Deus para a sua glória. Não é fácil para Deus passar muito mais tempo preparando uma pessoa para um encargo do que o tempo que ela leva para realmente realizá-lo. É fácil para nós ficarmos desencorajados porque Deus não trabalha de acordo com a nossa linha do tempo, ou porque ele costuma realizar a sua obra de uma forma inesperada. Tendemos a focar em nossos encargos, mas Deus está focado em nós, como seu povo. Consequentemente, Deus tem prazer em nossa formação, mas nós a desprezamos. Você pode ter um encargo dado por Deus pelo qual você está ansioso para alcançar, mas lembre-se que Deus não precisa de você para cumpri-lo. O seu encargo é simplesmente um contexto para ele ter prazer na parceria com você. É importante, mas não deveria se tornar uma recompensa maior do que o próprio Deus. Você não foi feito para o seu encargo. Você foi feito para Deus. Você pertence a Ele e Ele pode fazer o seu encargo acontecer de uma forma que Ele quiser. Quando o mensageiro ungido surge de repente, o seu ministério parece espetacular. Mas isso não é verdade. Mensageiros geralmente vêm de lugares pequenos. A preparação primeiro se inicia no ordinário e cotidiano, no pequeno e no familiar. A verdade é que quase toda a vida é pequena e cotidiana. Nossa eterna busca por empolgação não é bíblica. É um indicativo de nossa própria inquietação e se opõe a alguns métodos de Deus para nos formar e amadurecer. Tragicamente, muitos mensageiros falham no seu encargo porque lhes faltou visão para ter fidelidade nas coisas pequenas e aparentemente ordinárias da vida ao longo de décadas. O poder divino é atraído pela fraqueza. O deserto te força a encarar a sua fraqueza e a abraçá-la. Muitas pessoas creem, erroneamente, que João era um homem incrivelmente forte. Elas supõem que a força da sua mensagem e o impacto da sua vida fluía de uma dedicação extrema e de uma força interna. Porém, João estava no espírito de Elias, um homem semelhante a nós, uma natureza marcada pela fraqueza humana. A vida de João era muito intencional, mas não era forte. João era conhecido pelo seu estilo de vida. E esse estilo de vida que ele escolheu produzia fraqueza e não força. A sua mensagem era Isaías 40, que termina com uma mensagem sobre fraqueza. João proclamava a grandeza de Deus e a fragilidade do homem. Além disso, ele era a mensagem, o que indica que ele foi desaparecendo e foi sustentado pela força de Deus. Ele tinha que esperar em Deus para renovar as suas forças, que eram sustentadas pelo poder divino e não pela determinação humana. Se João tivesse sido um ser humano excepcionalmente forte, ele não estaria em concordância com a mensagem de Isaías 40. O versículo 29 indica que a fraqueza de João criou uma tela em branco para a glória de Deus. Nosso humanismo nos leva a pensar que seres humanos superiores são usados por Deus de formas profundas. Mas João não cumpriu seu encargo pela sua própria força. A vida apontava em uma direção diferente. A sua fraqueza se tornou um condutor para a glória de Deus. A fraqueza não era uma concessão, mas o resultado de escolher uma vida no deserto que se despia de sua própria força humana. Você quer ser forte?
Ou você está disposto a ser diminuído para se tornar um canal da glória divina? O mensageiro é a mensagem. Quem nós somos é mais poderoso do que aquilo que sabemos. Muitas pessoas querem carregar a mensagem com eloquência ou palavras bonitas, mas quem permitirá que Deus as forme para que elas se tornem a mensagem? Adquirir e comunicar informações requer somente certa disciplina e tempo. Se tornar a mensagem irá custar a sua vida. Moisés era o homem mais manso da terra, mas ele passou por muita humilhação e romper para chegar nesse ponto. Oséias viveu um casamento de revirar o estômago para produzir a sua mensagem sobre a misericórdia e a fidelidade de Deus. Jeremias suportou tamanho sofrimento e derramou lágrimas de agonia para comunicar as emoções de Deus em relação a Israel. Daniel foi forçado a viver uma vida de perda, de dor, de pressão, de desapontamento, para produzir a sua mensagem de confiança inabalável na palavra quando Deus parece ter falhado. Temos a tendência de focar na informação dos livros dos profetas, mas ignorar o fato de que essas mensagens custaram a vida deles. Deus os liderou para se tornarem demonstrações do que eles falavam. Você não deveria tentar ordenar suas próprias circunstâncias para se tornar uma mensagem. Por exemplo, você não deveria buscar repetir o casamento trágico de Oséias. Mas, se você quiser se tornar uma mensagem, Deus irá orquestrar circunstâncias em sua vida e te levar onde você não iria para se tornar uma mensagem. Inclusive, aquilo que você pode pensar que são obstáculos para o seu encargo pode ser, na verdade, ferramenta de Deus para lhe tornar quem Ele deseja que você seja. O mártiro é um sacrifício custoso, mas há algo muito mais custoso: viver a sua vida em obediência a Deus, semana após semana, em qualquer caminho que Ele lhe colocar. Um dos objetivos para os profetas bíblicos terem tanto poder em suas palavras é porque as suas palavras foram moldadas e confirmadas pelas suas vidas. Se você quer um poder semelhante em suas palavras, você deve seguir um caminho semelhante. No deserto, João devorou os escritos proféticos enquanto o Espírito moldava a imagem das palavras que ele guardava. João ganhou uma perspectiva centrada em Deus e começou a ver o mundo pelas lentes dele. A sua profunda noção de Deus alterou a forma como ele vivia. João não apenas aprendeu uma informação, ele se tornou uma demonstração. Deus queria que Israel visse um homem com clareza e entendimento. Um homem que tomasse grandes decisões no que diz respeito ao seu estilo de vida, movido pelo desejo e anseio pela vinda do Senhor. Enquanto ele seguia a liderança de Deus, João se tornou esse homem. E não apenas provocou a Israel com as suas palavras, mas os provocou por causa de quem ele havia se tornado. João não era único porque ele carregava uma nova mensagem. Ele era único porque ele se tornou uma mensagem. As suas mensagens vinham cheias de passagens com as quais o seu público estava familiarizado. Ainda assim, ele provocou uma reação poderosa. Isso ilustra uma realidade profunda. Duas pessoas diferentes podem dizer a mesma coisa, e isso pode ter efeito radicalmente diferente. Se você não for uma demonstração das palavras que fala, elas não carregarão o mesmo tipo de poder que as palavras de João. Deus não está esperando que você descubra uma nova mensagem. Ele está lhe convidando a se tornar a mensagem que você recebeu. Informação ou transformação? João não trouxe uma nova mensagem ou declarou coisas que as pessoas nunca tinham ouvido. Os fragmentos que temos dos seus sermões demonstram que ele pregava os escritos dos profetas do Antigo Testamento, Isaías e Malaquias. Ele abalou uma nação ao falar versículos bíblicos que todo mundo conhecia, demonstrando que a preparação do mensageiro é muito mais importante do que a preparação da mensagem. Se você focar mais na preparação das mensagens do que em sua vida diante de Deus, você será um eco e não uma voz. Um eco soa como algo real, mas é uma cópia inferior do original, que produz um efeito menor. Se você quiser queimar, você deve comprar o seu próprio óleo. A palavra de Deus não é algo para servir de entretenimento, para ser considerada, aproveitada e então esquecida 1 hora depois de jantar no domingo. A palavra de Deus não é primeiramente interessante. Ela é primeiramente transformadora. Ela é eficaz, exige uma reação e produz um efeito.
Quando se fala de poder, a palavra de Deus não faz sugestões, ela traz confronto e ela provoca a pergunta: o que é que devemos fazer? Muitas mensagens produzem um pouco mais do que um momento de curiosidade mental, porque os mensageiros não foram transformados pela mensagem. Eles não são uma demonstração viva das palavras que saem de sua boca. E se a palavra não transformou o mensageiro, por que transformaria os ouvintes? Os serafins são descritos como ardentes. Eles estão em chamas e suas palavras têm poder por causa de quem eles conhecem e de sua proximidade com ele, não por causa do que eles sabem. Tudo o que eles fazem é clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais do templo se moviam, demonstrando que simples palavras possuem um poder tremendo quando transformaram aquele que as anuncia. Se você tem o dom de ensinar, um dos maiores desafios que você enfrentará é falar sobre Jesus mais do que fala com ele. Se você anunciar as palavras dos profetas, apoiando em um estilo de vida dos profetas, isso produzirá reações. E foi exatamente isso que João fez. A audiência de João havia ouvido a leitura dos profetas ano após ano. Mas quando João falou as palavras que eles conheciam, o povo clamou: o que devemos fazer? A vida de João pode parecer extrema, mas toda a nação foi chamada a viver com o mesmo fogo que ardia no seu coração e que o levou ao deserto. Você também é chamado. Deus dá às pessoas diferentes esferas de influências e autoridades diferentes. Então, nem todo mundo terá um ministério como o de João. Entretanto, em muitos casos, atuamos em um nível de autoridade menor do que nos é oferecido, porque permitimos que a palavra de Deus molde o nosso pensamento, mas não permitimos que ela molde completamente a nossa vida. Vivemos no que é chamado a Era da Informação e a cultura ocidental, em particular, tende a priorizar a informação acima da transformação. Infelizmente, essa mentalidade adentrou a igreja ao ponto de o discipulado ser frequentemente reduzido a aprender novas informações. Isso não é surpreendente porque as pessoas gostam do prazer mental de considerar novas ideias e absorver novas informações. A atividade de aprendizado é especialmente proveitosa quando novas informações não fazem tantas exigências sobre a forma que vivem suas vidas. Nós facilmente honramos e estimamos aqueles que sabem muito, mas costumamos ficar extremamente desconfortáveis perto de pessoas que vivem as Escrituras de uma maneira compromissada. Amamos nos lembrar daqueles que viveram de todo o coração no passado, mas aqueles que estão tentando o mesmo no presente nos incomodam profundamente, porque o zelo confronta a nossa passividade. Para nós nos confortarmos, costumamos banalizar a ideia de que devemos ser equilibrados em nossa aplicação das Escrituras, como se fôssemos um exército de Jesus. Na verdade, o que nós costumamos chamar de equilíbrio é uma acomodação à cultura, ao conforto de nossas buscas egoístas que amenizam o claro chamado da Bíblia a uma vida intencional. A Bíblia é prática e cheia de sabedoria, mas ela nunca nos instrui a sermos equilibrados. No mínimo, ela nos chama a um estilo de vida que é o oposto do que a cultura moderna secularizada consideraria equilibrado. Sabemos mais sobre a Bíblia do que qualquer geração na história, ou seja, proporcionalmente falando, é possível que nós a coloquemos em prática muito menos do que qualquer outra geração anterior. Há um caminho pela frente. Precisamos de uma nova geração de mensageiros na igreja prática, muito menos do que qualquer outra geração anterior. Há um caminho pela frente. Precisamos de uma nova geração de mensageiros na igreja que são a mensagem, que nos confrontam com suas vidas e não somente com as palavras, e que valorizam mais a expressão do que a informação. Como Leonard Ravenhill costumava dizer, o mundo não precisa de uma nova definição de cristianismo, precisa de uma demonstração dele. Você pode adquirir informação em um instante, mas pode levar décadas para você se tornar uma demonstração dessa informação. A autoridade. A audiência de João não somente aclamou o que devemos fazer, ela foi até ele para ser batizada com água como parte do seu arrependimento. Esse ato era incrivelmente significativo, porque nos tempos de João, o ato do batismo era um dos passos finais que um gentio convertido deveria dar para se juntar ao povo judeu. Essencialmente, João chamou Israel para se reconverter à sua própria herança espiritual. Também vivemos em um tempo em que muitos cristãos precisam se converter ao cristianismo bíblico.
João declarava versículos bíblicos com tanto poder que as pessoas buscavam um arrependimento no seu ministério do que o templo. É difícil conceber o quão radical isso era para um público judeu, e isso provocou líderes judeus a confrontarem João. Tudo isso enfatiza quanta autoridade repousava sobre um homem que não fez nenhum sinal milagroso. As palavras de João eram tão poderosas que o rei Herodes o temia. Quando outros também se juntarem às multidões, porque estavam tão extremamente agitados por causa dos seus sermões, que Herodes ficou alerta. Uma eloquência de tamanho efeito. Era como se eles fossem guiados por João em tudo o que ele fazia. Os sermões que aterrorizavam o rei Herodes eram predominantemente versículos bíblicos declarados por um homem que havia se transformado em um exemplo vivo daqueles versículos. João tinha algo que as pessoas queriam, algo maior do que o que os que estavam disponíveis no templo. Onde o profeta do deserto adquiriu o direito de oferecer perdão dos pecados pelo arrependimento no deserto, ao invés de ir a um culto no templo de Jerusalém? Ele possuía a autoridade dos céus. As pessoas estavam acostumadas com controle, poder, influência, mas chocadas com a medida de autoridade divina que repousava sobre João. Ele era uma prévia do que estava por vir, porque a autoridade de Jesus foi o que o divergiu de todos os outros mestres, mais ainda do que a sua mensagem. Você consegue criar uma medida de influência, mas não consegue fabricar autoridade. E quando você tem autoridade, todo mundo reconhece. Havia uma diferença enorme na influência que os outros sacerdotes conquistaram através de jogos políticos e da autoridade de João, dada pelos céus. Até hoje, muitos continuam a procurar por influência, poder e controle por meios políticos e humanistas, mas a autoridade dos céus é algo completamente diferente. Você quer influência, notoriedade ou autoridade? Muitas pessoas aspiram a ser influenciadoras em nosso tempo, mas não possuem autoridade, não causam impacto e são desconhecidas no céu. A autoridade de João era tão tangível que as pessoas questionavam se ele era o Messias, apesar dele nunca ter feito nenhum milagre. Ainda assim, João conhecia sua própria fraqueza. Ele recusou alimentar qualquer especulação de que ele era Messias e, ao invés disso, apontou alegremente para Jesus. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos. Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3, versos 15 e 16. A palavra deve ser encarnada. O plano de Deus para a sua vida é simples. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. João 1, verso 14. Esse versículo obviamente está falando de Jesus, mas ele é o primogênito entre muitos irmãos, e o seu povo deveria seguir o seu padrão. O Evangelho de João introduz João Batista alguns versículos antes de escrever Jesus como o Verbo que se fez carne para pontuar algo. João era um exemplo da palavra de Deus se expressando em um homem, apesar de, obviamente, não a encarnação única e divina da palavra. Deus não avalia as pessoas por quão bem elas falam. A sua avaliação é simples. Você deixará a palavra encarnar em você? A vida de João não era apenas uma demonstração de um homem consumido por Deus. A sua vida era uma demonstração do próprio Deus. Por exemplo, João não tinha uma esposa porque Deus ainda não tem sua eterna companheira. E ele viveu no deserto porque Deus ainda não tem o seu lugar de habitação na terra. Quando as pessoas ouviam a João, elas não ouviam somente uma mensagem vinda de Deus. Elas experimentavam Deus e quanto o Espírito que estava em João falava através dele. Quando as pessoas nos encontram, elas devem ouvir sobre Deus e também encontrar a Deus em certa medida. Se Deus está sofrendo, deveríamos sofrer. Se Deus está em júbilo, também deveríamos estar em júbilo. Se Deus está pesaroso, também deveríamos estar pesarosos. Devemos nos tornar manifestações de Deus em carne humana, assim como Jesus foi, porque somos feitos à imagem de Deus. Obviamente, não nos tornamos Deus de alguma forma, nem somos manifestações plenas dele. Apenas Jesus é Deus e é a completa revelação de quem ele é em carne. Jesus é o primogênito de muitos que se tornam demonstrações de quem Deus é pela obra do Espírito. O que você deseja? Muitas pessoas querem maravilhar um público com informações. Outras esperam ser proféticas por revelar coisas desconhecidas. Mas Deus busca algo diferente. Ele quer transformar pessoas em mensagens. E ele fará isso. Você o deixará lhe transformar em uma mensagem? Saiba de antemão que irá custar a sua vida. Se você deseja se tornar a mensagem, Deus irá orquestrar as circunstâncias que você não escolheu para liderá-lo aonde você não iria para produzir algo que você não pode conquistar pela sua própria sabedoria e melhores intenções. João não pregou novas informações e nós não precisamos de nenhuma nova informação.
O que precisamos desesperadamente é se tornar um povo que foi transformado pela mensagem que já recebemos e que se tornou mensagens vivas.